Vamos falar sobre a informação que foi divulgada no começo da manhã de hoje, apurada com detalhes pela Bruna Barbosa, sobre a chegada do serviço de mototáxi oferecido pela Uber em São Paulo. Quer dizer, chegada peronomútil, porque a prefeitura já mandou suspender, né, Bruna? Diga aí. Pois é, Ana. O que aconteceu é o seguinte. Importante dizer aqui que a prefeitura se debruça nessa história há muitos anos, tá? Em 2017 a gente fez uma matéria aqui na Rádio Bandeirantes. Nosso ouvinte aqui de São Paulo que usa o terminal Grajaú, ali tem muito serviço de mototáxi sendo, assim, ofertado livremente. Então, os motoristas ficam ali na porta gritando mototáxi, mototáxi. E a prefeitura, aquilo sempre foi algo de incômodo para a prefeitura, que em 2018 conseguiu suspender esse serviço aqui por meio de uma lei municipal. E exatamente por isso, desde 2018, como a gente tem essa lei municipal em vigor de que o mototáxi não é permitido em São Paulo, a prefeitura foi pega de surpresa com essa decisão da Uber hoje cedo, que simplesmente soltou um comunicado para a imprensa dizendo: a partir de hoje vamos utilizar motos aqui em São Paulo para o serviço de transporte. Então, além ali do carro que você consegue, por meio de todas aquelas modalidades, né, Uber X, o Comfort, o Black, o passageiro que quiser um serviço ali um pouco mais em conta vai contar com moto também. Só que não pode. Essa novidade pegou de surpresa a prefeitura e o prefeito Ricardo Nunes imediatamente reagiu. Diz pra gente em primeira mão que vai notificar e suspender o serviço de viagens com moto anunciado pela Uber. A gente acompanha o trechinho do que diz Ricardo Nunes. Primeiro que nós fomos pegos de surpresa. A Uber não fez nenhum comunicado oficial à Prefeitura de São Paulo. Eu falei agora com o secretário Gilmar, pedindo que ele notifique a Uber, também faça uma ligação pela questão da urgência para suspender essa atividade e chame uma reunião, se possível amanhã ainda, para que a gente possa sentar e entender como é que vai ser essa dinâmica, qual que são as questões que implica de segurança, de mobilidade, e aí sim a gente poder tomar uma decisão conjunta se a gente autoriza ou não autoriza. Então, por enquanto, a orientação é de suspensão, não de proibição, sentar para entender o processo, fazer uma análise técnica e, a partir disso, a gente poder proibir ou autorizar. Bom, e se o serviço está suspenso, se a Uber não poderia fazer isso, como fez? Baseado em quê? Vamos lá, para disponibilizar esse serviço, a Uber utilizou-se de uma decisão da Justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma decisão de 2019, que julga essa lei municipal de São Paulo que eu disse aqui como inconstitucional. Só que, Ana, existe uma lei federal que foi editada em 2018, portanto, antes dessa decisão da Justiça, afirmando que o serviço de transporte remunerado, privado ou individual, só pode ser autorizado para motoristas que possuam carteira nacional de habilitação na categoria B ou superior. Moto A entende-se, portanto, com essa lei que quem dirige somente moto não pode fazer esse serviço, não pode transportar pessoas, passageiros, podendo transportar apenas mercadorias, que é o que a gente já vê rodando por aí. A própria Uber oferta esse serviço ali, a Uber Flash, que você pode mandar alguns documentos, encomendas, o que tiver. Bom, hoje a Uber oferece esse transporte com moto em 160 cidades do país. Tem cidade de São Paulo, inclusive, nessa lista, Santo André, Presidente Prudente. A prefeitura agora, como a gente ouviu o prefeito, vai solicitar à Uber um detalhamento da operação nessas cidades, vai perguntar como é que funciona em Santo André, como é que funciona em Presidente Prudente. Me dá um relato, porque a preocupação da prefeitura, Ana, é em relação à segurança, em relação a acidentes. A gente já falou isso aqui diversas vezes, você fez muitas matérias sobre isso, o número de mortes em São Paulo no trânsito, e a gente sabe que o número de mortes também está diretamente ligado a motos. Hoje a gente tem, em média, uma pessoa morrendo por dia no trânsito em São Paulo com moto. E eu acho que é um número que é subestimado, porque esse dado é um dado da prefeitura que considera piloto que morre na hora. Os que morrem no hospital nem entram nessa estatística, né? E a gente tem hoje um problema muito grave de sequelado. É gente que para de trabalhar para o resto da vida, fica em cima de uma cama, fica com alguma limitação de mobilidade por causa de acidente de moto também. Isso é muito grave. Eu procurei o Dr. Rosan Coimbra, que é advogado especializado em trânsito. Ele é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito e diz que a prefeitura tomou a melhor decisão nesse primeiro momento. Vamos acompanhar um trechinho. Certamente a Prefeitura de São Paulo tomou a melhor decisão ao procurar entender as normas
e a necessidade de segurança dos passageiros que irão utilizar o serviço de mototáxi, demonstrando uma sensibilidade da administração pública. Com isso, a própria Uber também consegue uma pequena vitória ao sentar-se à mesa para regulamentar a atividade. Concluindo, caso a Uber não se sinta satisfeita com a regulamentação, ainda poderá questionar essa restrição ou a regulamentação judicialmente, estabelecendo uma verdadeira batalha judicial. Bom, logo depois dessa decisão da Prefeitura de São Paulo, a Uber soltou uma nota, diz que o uso de motos para viagens com passageiros já é realidade em várias cidades do Brasil e defendeu a existência de novas opções de mobilidade. Eu sei que às vezes vira um juridiquês aqui, né, Anne? A gente na redação também estava tentando entender direitinho como é que funciona, como é que funcionam as leis nesse caso, para que a gente pudesse trazer essa informação aqui para o nosso ouvinte de forma completa. E o que acontece? A Uber utiliza-se de uma outra lei também. É uma lei de 2012, que é uma lei que diz que eu tenho ela aqui para o nosso ouvinte, para ficar mais claro de entender o que eu estou falando. A gente tem um artigo nessa lei de 2012, que foi editada antes, que diz que os modos de transporte autorizados para quem for fazer algum tipo de transporte de passageiros são as modalidades que se utilizam de veículos automotores. Então, não diz qual pode ser esse veículo. Essa é a moto, brecha. Carro, ônibus, van. E é exatamente essa brecha que a Uber usa. Então, assim, eu tenho um motorista habilitado para aquele veículo ali que ele conduz e por isso ele pode fazer o transporte baseado nessa lei de 2012. Mas em 2018, esse mesmo artigo foi atualizado em uma lei que foi revisada, mostrando que sim, você pode usar o veículo, desde que seja categoria B ou superior. Aí que tá. Exclui moto. Aí que tá, porque assim, a gente estava lendo essa lei na redação e é dito, né, que o condutor tem que ter a CNH B ou mais. Mas eu posso conduzir moto tendo o CNH AB. Eu posso ter liberação para pilotar moto, que é A, e B, que é carro. Então, isso não me impede. Porque o que a lei fala o condutor tem que ter CNHB. Eu tenho, mas tenho a A também. E quando fala em veículo, você deixa a porta muito aberta. Esse é o problema da legislação brasileira para tudo. Tudo gera brecha. Então, se eu falo veículo, eu estou falando van, eu estou falando carro, eu estou falando moto, eu estou falando ônibus, caminhão, triciclo do João, qualquer coisa. Tendo um motor, passa a ser veículo. Então, assim, tem uma brecha na lei. O que a gente tem visto por experiência, e acredito que é o que vai acontecer em São Paulo? A prefeitura não vai conseguir segurar por muito tempo essa proibição. A tendência é que a Uber consiga a liberação, como vem fazendo em várias outras cidades do país. A Uber não deixou para tentar fazer essa liberação em São Paulo e no Rio de Janeiro, por último, depois de já ter feito em mais de 100 cidades no Brasil, à toa. Tem aí um arsenal jurídico para tentar brigar. Então, a gente vai ter briga pela frente. O que me preocupa é a questão prática. Como que fiscaliza isso? E outra, São Paulo é uma cidade violentíssima para andar de moto. O motociclista sabe, o transportador sabe, e a gente imagina que o passageiro saiba também. Então, é uma situação muito complexa, muito delicada, e só acredito que deviam ter avisado a prefeitura, acreditando na palavra do prefeito, que disse não ter sido avisado. Ou a prefeitura foi avisada há muito tempo, o assunto morreu e a Uber apareceu de repente lançando a novidade. Está disponível. Quem for usar no aplicativo, o serviço está aí disponível para pequenos percursos na cidade de São Paulo. O fato é esse. A prefeitura mandou suspender, mas suspenso não está indo. Bom, o capacete, tem muita gente que fica com essa dúvida também, porque é um serviço que está disponível ainda, apesar da prefeitura ter suspendido. O capacete é obrigatório, então é claro que a orientação da Uber é para que a viagem não aconteça, caso não tenha capacete, mas a Uber diz pra gente que o parceiro, né, o motorista ali que estiver dirigindo essa moto, tem que ter um capacete reserva para emprestar. Mas a Uber acaba recomendando que o usuário tenha o seu também. Então isso aqui também não é algo muito efetivo, né, Ana? Acho que pouquíssimas pessoas vão sair andando por aí com um capacete debaixo do braço. Se eu pegar um Uber, eu uso. Então, assim, é algo que ainda precisa ficar definido. Tem gente que pergunta, mas e no aplicativo, como é que tá funcionando? Bom, no meu aparecem algumas viagens, o seu, Ana, aparece só para algumas também, Para né? viagem curta. Para viagem curta. De coisa assim de 2, 3 quilômetros, mais que isso não. Para quem acompanha a Rádio Bandeirantes agora no YouTube, a gente tem até um print, eu fiz esse print do meu aplicativo do Uber hoje cedo, simulei
uma viagem aqui da sede da Band no Morumbi, para a estação mais próxima de nós, que é a São Paulo Morumbi, que também fica aqui no mesmo bairro, poucos quilômetros de distância. R$ 9,00, Ana, estava dando de moto e 11 no Uber X, que é a categoria de carro mais barata da Uber. Então, a Uber diz que essa opção de moto veio, inclusive, para deixar a operação um pouco mais barata para o passageiro, mas nesse caso não teve tanta diferença assim, R$2. É claro meia passagem de ônibus. Claro que você vai somando, são R$2 que fazem diferença, mas é que nesse caso aqui específico a gente não começa a ver algo muito diferente assim, né? R$5 um, 15 o outro. Não, nada disso. As viagens estavam até que próximas. E agora fica o desafio da prefeitura nessa questão da fiscalização, porque é muito difícil distinguir o que é carona numa moto e o que é de fato um transporte sendo feito de forma remunerada. Essas motos precisariam ser adesivadas e outra, qual moto está sendo usada para isso, o modelo da moto. Então, assim, eu conversei com algumas pessoas da CT, eles também aguardam algumas orientações. CT, nesse caso, não tem poder de parar, poder de polícia, de parar moto por moto para fazer uma operação. Isso teria que vir pela Polícia Militar de Trânsito, e aí envolve o governo do estado. Então, assim, não é algo prático, Ana. Não, definitivamente não é algo prático, e se a gente tem uma certeza hoje é de que isso vai para a justiça. E qual que é a grande diferença, e a gente sempre falou isso aqui no ar, quando chegaram, né, os aplicativos, entre você pegar um aplicativo e pegar um táxi, né? Falando aí da questão do trabalho mesmo. O taxista, ele é muito experiente, né? Então ele conhece a cidade, muitas vezes é um motorista mais experiente também por isso. Quantas vezes a gente vê o pessoal do Uber rala, trabalha, já cansamos de fazer reportagem com essas pessoas aqui também, que às vezes dirigem 12, 14 horas por dia para ganhar pouco, né? Porque foi uma categoria que acabou sendo muito desvalorizada, porque tem muitos fazendo hoje esse trabalho e as taxas que são cobradas também são muito altas. Mas a gente viu, quando esses aplicativos chegarem, muita gente sem a experiência de volante ir para o volante. Porque é também mercado de trabalho. É também oportunidade para quem está parado sem ganhar grana. Isso aconteceu com as empresas de entrega por moto. Muitas vezes a gente vê esse pessoal que está com moto por aí, fazendo entrega de bicicleta também, motociclistas inexperientes, que estão começando nisso, né? Então, há uma preocupação também em relação a isso. O risco de acidentes é muito grande. Só que tem muitas coisas que precisam ser pesadas aí. A questão econômica, a questão também da segurança no trânsito. Não é uma decisão fácil. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a nossa reportagem no Rio de Janeiro, mas eu queria só adiantar um print que a gente fez também, João. Pede para colocar aí para a gente, por favor, do prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes. Esse anúncio da Uber vale hoje para São Paulo e para o Rio. E o Eduardo Paes é uma pessoa muito ativa nas redes sociais e muito curta e grossa. Ele só escreveu assim: nem tentem por aqui Uber. Então, o Rio de Janeiro, seguindo a mesma decisão de São Paulo, tentando proibir o transporte em motos por aplicativo por lá também. A gente daqui a pouquinho traz mais detalhes. E vou dizer para vocês, está dando o que falar esse tweet de Eduardo Paes, que está sendo muito criticado nas redes sociais. Muitas pessoas falando que esse é um meio de transporte mais usado já nas comunidades do Rio de Janeiro, e isso é verdade. Mototáxi é usado a rodo no Rio de Janeiro, e as pessoas falam que é rápido, é eficiente e que muita gente depende disso para trabalhar. E aí a Prefeitura de São Paulo vai e barra algo que pode ofertar ali uma opção de trabalho para a população. É que na comunidade a Uber não vai entrar, né? Claro, então isso não pra, vai mudar nada. Isso aqui é para a Zona Sul, isso aqui é outra coisa. É para outra região da cidade. E é importante, Ana, a gente deixar bem claro aqui na decisão que a gente não é contra nenhuma modalidade nova de trabalho. A gente é contra algo que não seja regulamentado, especialmente nessa questão que diretamente está ligada à segurança no trânsito e ao aumento de acidentes. São dados. Não é a minha opinião, não é a opinião da Ana Paula Rodrigues. É um dado de trânsito de São Paulo, número de acidentes de trânsito de São Paulo. Então, na semana que vem, o prefeito Ricardo Nunes promete essa reunião com a Uber. A gente vai ficar de olho, vai ficar em cima para descobrir como é que aconteceu. E se você mora em alguma cidade, algumas dessas 160 cidades, que isso já existe há bastante tempo, faz o seguinte, manda uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, 999048756, se você já utilizou esse serviço ou não, se você é motorista de Uber, se você faz o serviço de entrega com motos, manda sua opinião pra gente, vamos conversar sobre esse assunto e ao longo da programação a gente vai falando mais por aqui.